A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. Hoje o que tem para nós, para nossa meditação, se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As escrituras aqui nos dão 2 passos para vencermos a batalha espiritual. O primeiro passo é sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É estar sujeito à vontade soberana de Deus. Sujeitar a Deus é estar na obediência às escrituras. Nós vamos entender que quando nós sujeitamos a Deus, quando nós obedecemos à vontade de Deus, então alcançamos autoridade no mundo espiritual. Fechamos as brechas e alcançamos autoridade de Deus através da obediência. Porque se a desobediência a Deus traz uma brecha, uma legalidade para que o mal venha atuar, a obediência traz autoridade de Deus. Então, o primeiro passo para vencermos as batalhas é ser sujeito a Deus. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como que um filho agrada ao pai? Então, se o pai está feliz com você, você se sente forte para vencer a batalha. E como que um filho deixa o coração do pai feliz? Quando há obediência. Então, o primeiro passo é sujeite à vontade soberana de Deus. Obedeça as escrituras sagradas. E o segundo passo é resistir ao diabo. Ninguém consegue resistir ao diabo sem antes sujeitar a Deus. Porque sujeitando a Deus, nós fechamos as brechas e nos preparamos para a batalha. E o segundo passo é resistir. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, nós vamos entender que se precisa de ter uma resistência, é porque, mesmo sujeitando a Deus, ainda vai ter ataques. O inimigo ainda vai tentar atacar. Não é verdade? A nossa mente, os nossos sentimentos, levantando pessoas, né? Para nos ferir, para nos machucar. Mas o Senhor diz: resista. Resista os ataques inflamados do maligno. E quando nós somos sujeitos à vontade soberana de Deus, o Senhor nos dá forças para resistir. Porque tudo que o diabo quer é abrir brechas. Assim como ele usou Balaão. Balaque mandava ele profetizar, amaldiçoar o povo. E ele falava: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não vale encantamento contra o povo de Israel. Por quê? Porque aquele povo estava na obediência. E então, o que ele fez? Aquilo que o mal tenta fazer com nós. A Bíblia diz que ele desce ao arraial, pega mulheres moabitas e leva para os homens israelitas. Sendo que o Senhor já tinha dito que não queria casamentos mistos. E aquelas mulheres estavam vindo, trazendo deuses estranhos. Aí houve uma brecha. E o inimigo hoje quer isso. E como que ele acha brecha em nós? Quando nós não somos sujeitos à vontade de Deus. Quando nós estamos em desobediência a Deus. Por isso que Tiago fala: sujeite a Deus. Obedeça a Deus, que você vai ter força para resistir o diabo. Resista. Vai ter contra-ataque? Vai. Vai ter tentativa de abrir brechas? Vai. Mas continue sujeitando, continue obedecendo a Deus, porque você obedecendo a Deus, automaticamente você vai estar resistindo o poder das trevas. E então diz: e ele fugirá de vós. O que as escrituras estão dizendo? Vai ter um tempo que ele vai ter que fugir. Vai ter um tempo que o próprio Deus vai falar: basta, basta. E ele vai ter que fugir. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está se sentindo tentado. Estou falando com alguém aqui que está perdendo a batalha.
Então examine a você mesmo. Veja qual área da sua vida que está em desobediência a Deus. Que você não está sujeitando a Deus nesta área. E o inimigo está aproveitando disso aí para poder contra-atacar. E ele está contra-atacando e muitos desviam, muitos esfriam espiritualmente pelo simples fato de não obedecer a Deus, obedecer a sua própria carne, o seu próprio intelecto, a sua própria vontade, né? Mas não obedece à vontade de Deus. Mas essa palavra veio hoje com certeza ao encontro do nosso coração para dizer, dê o primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? Obediência a Deus. E o segundo vem automaticamente. Resistir o diabo. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Só Ele pode nos dar força, amado. Só Ele pode nos dar força. E o Senhor então colocará um anzol no nariz dele e o fará voltar para o caminho de onde ele veio. Aleluia! Porque se não tiver brecha em nós, não tem como ele nos contra-atacar. Amém? Fica para nossa meditação essa mensagem dessa noite de domingo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O primeiro passo. O segundo, resistir ao diabo. Resista. Resista aos ataques do maligno, porque ele vai fugir. Vai ter um tempo que ele vai fugir. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.